Estamos falando dos salmos, dos degraus, ou as romarias. Dessa feita, eu vou dar seguimento falando do Salmo 122. O pastor Carlos Alberto já começou falou semana passada no Salmo 121, e hoje vou estar falando no Salmo 122. Salmo de número 122. Amém? Está escrito assim: Cântico de romagem de Davi. Vamos ler esse salmo de maneira responsiva. Eu vou fazer a leitura do primeiro verso. Você lê o verso seguinte, assim nós faremos até o verso de número 9. Está escrito: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais essa porção da tua palavra que acabamos de ler. Essa palavra que é viva e eficaz. Rogamos que pela orientação e iluminação do teu Santo Espírito, essa palavra que ora acabamos de ler, encontre morada em nossos corações, nos faça ver, sentir e aprender com o salmista segundo a sua ótica, segundo aquilo que ele estava vivenciando, experimentando e queria passar para nós. Por isso está escrito. Se está escrito, nós temos certeza que foi revelado. Mas nós contamos com a inspiração do teu Espírito para entender aquilo que já foi revelado. Assim oramos em nome de Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Os cânticos de romagem, de fato, são cânticos que são observados até o dia de hoje no saltério pelo povo judeu, de maneira que eles, pelo menos por 3 vezes ao ano, tinham que subir a Jerusalém para adorar ao Senhor, para sacrificar, para cultuar, de forma que as tribos, elas escolhiam o mês, o dia do ano, segundo a sua geografia e também segundo a meteorologia, porque em alguns lugares, certas tribos precisavam andar entre 40 a 50 dias. Ou seja, não eram todas as tribos que estavam em volta do Monte Santo, do Monte Sião, aonde está situada Jerusalém. Tinha tribos que moravam longe.
de forma que eles procuravam andar segundo a estação favorável do ano. Fato é de que no mínimo 3 vezes ao ano eles subiam. E em todas as vezes que subiam exatamente fazendo esses cânticos, do verso do Salmo 120 até o Salmo 134. São, dentro do saltério, 15 composições que Davi vai observar exatamente nas suas composições algo que era bom. E algo é notório nesse salmo, é de que quando a gente sai num comboio, cantando louvores, adorando o nome do Senhor, o ambiente é transformado, é mudado. A irmã Beth, aquela irmã Beth que senta lá no finalzinho, lá, a vizinha da Lúcia e do Diácono Luiz, ela tem um casal de sobrinhos que são muito amigo meu. Inclusive, o sobrinho dela é uma das pessoas que me evangelizava quando eu não era do mundo. E aí a gente fazia uma programação chamada BF, que era exatamente boca de fumo. Nós evangelizávamos nas bocas de fumos às sextas-feiras à meia-noite. Então nós nos reuníamos numa barbearia de um pastor que é irmão daquele quarteto que cantou aqui, Quarteto Marim. Então, entre os levitas, Deus levantou um profeta, que tem, na família que só tem cantor, Deus levantou um pastor, e ele é diferenciado, ele é evangelista nato, ele gosta de entrar dentro desses ambientes. E aí, então, Deus colocou no coração dele de evangelizar a boca de fumo. E aí, então, as sextas-feiras é o dia que a boca de fumo é mais concorrida. E aí, então, a gente se reúne às 10 horas, de 10 até meia-noite, a gente faz oração, a gente canta louvores, a gente ora, a gente prega, porque é um grupo muito grande. E quando a gente sai da barbearia, e aí o Rogerinho, que é o sobrinho da irmã, já vai com violão, e nós já começamos a cantar louvores, meia-noite, em direção às bocas. São várias bocas, não é uma. De maneira que começa meia-noite e termina entre 4h30 e 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a gente já termina com apelo, porque já tem muita gente muito ruim. E pessoas morrendo de overdose, é nesse quadro que a gente sai para evangelizar. Mas eu queria que você entendesse que quando a gente está no momento desse, cantando louvor, o ambiente é transformado, porque eu vejo algo que às vezes falta dentro da igreja. Quando a gente começa a 200 metros longe de uma boca, o rapaz do radinho já passa. Os crentes estão passando aqui. E tem uns que é mais inflamado no glória a Deus, aleluia, que o negócio vai quente, vai inflamado. Quando a gente chega na boca de fumo, a mesa está formada, as drogas estão em cima da mesa, mas pasmem, a maioria dos bandidos estão ajoelhados, botam a arma no canto da rua, jogam no canto, não deixa perto da gente. E os que não estão ajoelhados estão com as mãos levantadas. Porque o ambiente já tinha sido transformado pelo louvor que saía dos nossos lábios. Ou seja, enquanto nós andávamos, o louvor que saiu da nossa boca chegou em lugares onde nós íamos estar, que nós ainda não estávamos. Eu vou ser mais claro. Enquanto você louva, enquanto você adora, a sua adoração, a minha adoração, está chegando em local que os nossos pés ainda não pisaram. E digo mais ainda, a Bíblia vai dizer que Deus habita entre os louvores, ou seja, quando nós cantamos louvores, quando nós rasgamos o nosso coração para cantar louvor ao nosso Deus, Ele prepara um ambiente, a atmosfera é mudada.
E eles saem peregrinando, cantando 40 dias, 50 dias, com a mesma alegria, com o mesmo vigor, com a mesma fé e com a mesma força. A pergunta que não quer calar: por que é que quando chegamos na casa do Senhor, não chegamos com a mesma alegria que chegam os nossos irmãos, ou com qual chegaram nossos irmãos no passado? Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e se assentam com a cara feia, fechada, truncada, parece que foi mergulhada num pote de vinagre. Não, meu irmão, minha irmã, estamos na presença do Senhor. Abramos o nosso coração, porque a nossa alegria vem do Senhor. Esse salmo rasgou o meu coração. A igreja de Saracuruna ficou fechada. De fato, nós não fechamos a igreja. Culto com as portas fechadas. Transmissão live. E eu estava todos os cultos, trazendo estudo, pregando. Chegou uma hora que aumentou o grupo e a gente teve que fatiar. Aumentou, sei lá, 20 pessoas. Aí começaram, não, tem que fechar, porque já tem 20 pessoas. Meu irmão, eu tenho disponibilidade, vamos fazer 3 cultos. Fizemos 3 cultos, se aparecer mais, nós faz 4. Mas a todo tempo tinha gente dentro da igreja querendo fechar a igreja. E aí no dia que abriu a porta da igreja, foi nesse salmo que eu preguei. Porque teve gente que sentou nos bancos da igreja e chorou. Chorou de soluçar. E eu falei naquele dia que essa alegria que tomou conta do nosso coração hoje nunca mais se esvaia. Porque a realidade não é essa. A gente vê pessoas que parece que vê obrigada para a igreja. E se vem com essa mentalidade, deixa de ser abençoado. O que o Davi está deixando claro aqui é de quando disseram, vamos à casa do Senhor. Essa notícia entrou no ouvido de Davi, chegou até o seu coração, e isso de fato trouxe júbilo à sua alma. Vir à casa do Senhor, para mim, para você, para nós, que somos crentes em Cristo Jesus, tem que ser e sempre será a nossa maior alegria. Cantor secular aí esses dias nós temos 3 anos, foi antes da pandemia, cantou uma música que estourou na época. Se perguntarem o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus. Eu falei assim, não está errado. Porque para falar com Deus, Cecília, a gente fala onde a gente estiver. O que a gente veio fazer aqui é comunhão com os santos. Isso aqui, assim, é o que de fato o Davi está falando aqui. Quando ele recebe essa notícia que nós vamos à casa do Senhor, ele se alegra, não só porque ele ia subir para adorar, mas porque ele ia ver os seus irmãos e amigos. Pensa, o povo morava espalhado, as tribos estão lá, tribo morando 40 quilômetros uma da outra, não se viam, não tinham WhatsApp. E aí, quando alguém dizia, olha, vamos subir, festa da Páscoa, vamos subir, festa das cabanas, vamos subir, é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Aí eles se enchiam de alegria, sabe por quê? Não era só porque eles iam estar na presença de um Deus que é santo, porque o mesmo Davi vai dizer, para onde eu me ausentarei da presença do Senhor? Se eu subir no mais alto monte, lá tu está, mas se eu descer no mais profundo abismo, lá tu está também. Para onde eu vou me esconder da tua face? Será que existe algum lugar? Não! Mas o que Davi está dizendo? Quando nós nos reunimos, temos que nos reunir com alegria, porque vamos contemplar a face do nosso irmão. E aí, o Davi se alegra com quem está trazendo a notícia e se alegra porque vai rever os irmãos. Isso aqui é uma ferramenta muito útil, mas isso aqui tirou de nós o isso aqui, o olho no olho, o abraço, um aperto de mão, porque isso aqui é frio. Você manda, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Orei por você, senti sua falta, estou com saudade. Amém, é bom.
Mas se você vê essa pessoa, se você encontrar essa pessoa com um único abraço, sem nenhuma palavra, vai ser melhor do que 500 mensagens que você mandar para ela por dia. O que o Davi está dizendo, está nos ensinando. Primeira lição: quando subirmos à casa do Senhor, nós temos que nos alegrar. Primeiro, porque nós vamos estar na presença de Deus que é santo. Mas muito mais que isso, nós vamos estar nos relacionando entre irmãos. Triste. Esses dias eu fui chamado para conversar com a pessoa. E aí essa pessoa disse assim para mim assim: ah, pastor, esse é o pior dia para mim, é o dia das mães. E aí eu falei assim: você perdeu a sua mãe? Ela: não, mas eu não falo com ela. Falei: então ela morreu. Ela falou: não, não morreu. Eu falei: não, você matou ela, porque se você não fala com ela. E aí eu pensava que o negócio era pouco tempo, né? Pô, já tem papo de mais de quase 15 anos que ela não fala com a mãe. E eu até entendi o lado dela. Mas para uma pessoa evangélica, falar que não se relaciona com a mãe é pesado demais. E eu falei: minha irmã, você toma ceia? Ela disse: eu tomo. Eu falei: se eu puder te dar um conselho, vai ser esse: não toma mais ceia não. Se você não consegue ter comunhão com a tua mãe que te gerou, você não tem comunhão com Deus. Aí ela começou a chorar. E aí eu falo assim: antes de você chorar, você precisa se arrepender. As suas lágrimas parece que não são lágrimas de arrependimento, é lágrima de consciência pesada. Aí ela disse: pastor, já tem 2 meses que minha filha não fala comigo. Aí eu falei assim: e você está ensinando o que para ela? O que você está refletindo para sua filha? É o que você está fazendo. Você precisa, eu falei com ela, você precisa se consertar com a sua mãe, se consertar com a sua filha o mais rápido possível, para que você de fato volte a ter uma comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus. E aí chorou, falou que ia viajar, ia conversar com a mãe, mas não mudou nada. Ano que vem vai chegar o dia das mães de novo e vai chorar, entra em depressão, mas não tem comunhão. O salmista Davi está dando a primeira lição para nós. A nossa alegria não é só porque nós vamos estar no local. Na realidade, Jerusalém é a cidade compacta, o texto diz, porque ali Davi fez de Jerusalém não só o poderio bélico, o poderio militar, político, mas também o religioso, o espiritual. Jerusalém é considerada a capital da fé. Tá certo que nós sabemos que a capital de Israel é Tel Aviv. Mas por quê? Porque era dali. Por isso os tronos de Davi é dali que de fato emanava a presença do Deus vivo. Hoje não. Hoje nós não precisamos subir a Jerusalém celestial, sagrada, terrena, porque o véu se rasgou, deu acesso a nós de entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos. Então, a nossa alegria, ela tem que ser, primeiro, porque Deus se revelou a nós, e segundo, Deus se revelou a nós através do nosso irmão. A minha Bíblia vai dizer que Deus nos fez imagem e semelhança. Quando eu olho para o meu irmão, não é o meu irmão que eu vejo é o meu Deus. Quando você olha para mim, é Deus que você vê. Jacó fugiu de Esaú. Não vamos entrar no mérito porque fugiu. Mas no dia que ele botou no coração: não, eu tenho que voltar para me acertar, para me consertar com meu irmão. Ele preparou a oferta, preparou o povo e foi. Quando ele encontrou com o irmão, ele teve medo, pensou que o irmão queria matá-lo.
O irmão desce do cavalo e dá um abraço. Ele diz assim: Cecílio, eu vejo Deus no seu rosto. Porque quando nós abraçamos, ou quando nós liberamos perdão, é Deus que nós vamos refletir. É Deus quem vai ser refletido. Aí o salmista dá a primeira lição para nós. Precisamos nos alegrar. E a nossa alegria é de fato, porque nós vamos nos encontrar com Deus, mas também nos encontrar com os nossos irmãos. A segunda coisa, ele diz no versículo 6: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Orai pela paz. Israel está sofrendo mais uma investida e agora está contra-atacando. E o contra-ataque de Israel está causando, ou tem causado muito mais efeito na mídia do que a agressão que Israel sofreu. Mas sem entrarmos nesse mérito, os que querem a paz, eles devem lutar pela paz. Pastor, você está sendo contraditório. Existe uma frase de um autor, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, é colombiano, que ele diz assim, ó: para que lutarmos pela paz se os que lutas querem guerra? E aí agora a gente lê que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque as nossas guerras a gente não luta com armas, nós lutamos de joelhos. O Paulo vai escrever isso, ele vai dizer, olha, a nossa luta, ela não é contra a carne. É contra o sangue, Paulo? Não, também não é. É contra o quê? Contra principados e potestades nas regiões. Portanto, eu e você precisamos lutar pela paz, mas não com as armas que os homens usam. Nós temos que lutar com as armas da fé, a oração. O problema é que a gente às vezes desacredita da oração e do poder da oração. Domingo, nós terminamos o culto aqui com um ato que eu vou dizer profético. Eu sei que vou ser criticado, porque fala que a gente é presbiteriano, a gente não pode falar isso, mas eu digo, foi um ato profético, porque nós oramos profetizando, entregando a vida dessas crianças na mão do Senhor, e sobre a vida delas não haverá nenhum encantamento. Então isso é nós profetizando, é usando, levantando a nossa voz, é usando a nossa arma, é orando pela paz em Jerusalém. E aí, hoje eu fui levar uma encomenda, uma doação, e Marco Vinícius estava comigo aí desde cedo, aí foi meu companheiro aí nesse passeio, nessa trajetória, e nós entregamos na mão de um presbítero. Esse presbítero, ele tem o mesmo tempo de evangelho que eu. Na realidade ele é um pouquinho mais velho que eu, mas de maneira que quando a gente se encontrou, quando eu conheci ele já vinha numa pegada totalmente diferente, porque ele tinha um ano e pouco de evangélico, mas ele fazia uns trabalhos, uns cultos da mocidade ao ar livre na praça de Piabetá. A praça de Piabetá, eu não sei hoje, que eu tenho muito tempo que eu não frequento ali à noite, mas aquilo ali à noite era o negócio, você não conseguia andar direito. E aí então, a mocidade de Parada Angélica reunia e partia para lá. Só que ele passava uma semana orando, ele era o líder dessa programação. E aí teve um dia que começaram a arrumar os carros. Na realidade era uma Kombi, para levar os instrumentos. E aí algumas pessoas começaram a chegar e dizer, não dá para ir não, o tempo tá fechando, vai chover, e não sei o que, aquela coisa toda, e o pessoal desanimando, desistindo, indo para trás. Ele falou assim, meus irmãos, ou a gente crê que a gente vai orar aqui, e Deus vai segurar essa chuva, e a gente vai lá e vai fazer esse evangelismo, ou a gente confia que a gente tem um Deus cuidando de nós, e que a nossa oração está sendo ouvida,
ou a gente desiste do evangelho. Ficaram chateados com ele, tempo fechado, relampeando, porque foi escurecendo. Aí eu desci uma catucada nele e falei, meu irmão, cai para dentro então aí na oração aí, porque o negócio está feio. E ele começou a orar. Ele orou quase uns 15 minutos. Eu sei que quando ele terminou a oração, o lado de Piabetá já estava limpando, ali perto da serra, ali já estava ficando clarinho. Aí ele falou, eu sou da roça, e eu entendo de que se limpou lá, não vai chover. Vai chover para cá, para lá não. E aí começou a cair uns pingos d'água ali em Parada Angélica, a Kombi partiu, e aí quando chegou em Piabetá, o tempo estava firme, aquele nublado meio quente, já estava já umas 6 horas da noite, armou o som, 7 horas começou o evento, 9 horas terminou o evento, e naquele dia 14 almas foram resgatadas para Jesus. O problema é que às vezes a gente desacredita da oração. Orai pela paz em Jerusalém. E aí ele diz mais, ele diz, sejam prósperos, ou seja, quem ora pela paz, quem busca a paz, alcança prosperidade. E não é prosperidade financeira, esquece esse negócio. A prosperidade que ele está falando aqui é de paz na alma, no espírito. A prosperidade que ele está falando aqui, de fato, são de coisas que o dinheiro não compra. Então, a segunda lição, no que depender de vós, tende paz, uns para com os outros. Eu sei que é difícil, às vezes, ter que engolir algumas afrontas, algumas ofensas, mas se nós somos desse Deus, esse é o exemplo maior que Ele nos dá. Quantas vezes Ele não poderia ter chutado, vamos dizer assim, usar uma linguagem chula, popular, chutado o pau da barraca, mas Ele fez o quê? Calou. Sabe por quê? Porque Ele entendia que certos tipos de movimento que estavam à sua volta não era de fato aquelas pessoas que estavam causando, era um espírito que estava nessas pessoas causando. A igreja, meu irmão, minha irmã, a igreja, ela é algo que tinha tudo para dar errado. Eu falei isso aqui na sexta-feira na escola bíblica. Tinha tudo para dar errado. Pessoas com diversas culturas, diversas criações, idade diferente, cabeça diferente. Falei de culinária diferente, falei do piqui, Rogério, ó. Eita, que delícia, né? É ruim demais. Mas lá é a cultura. A igreja, ela tinha tudo para dar errado por esse motivo. E depois, porque existe de fato uma mão operante tentando calar e tentando parar a igreja. Mas quanto mais a igreja é afrontada e quanto mais a igreja se une, mais a igreja avança. Então a igreja do Senhor, ela avança exatamente porque ela é uma igreja que se mantém de pé diante das adversidades, porque é uma igreja que priva e que vai prezar sempre pela comunhão. O problema é que às vezes o inimigo infiltra dentro, se eu falar infiltrado, tem uma programação que a gente fez aí, a Rose fez, a Regiane fez, né? Os infiltrados vêm no meio, com roupa de crente, com cara de crente, com Bíblia na mão, ora, prega, canta, não falta uma programação da igreja, mas na realidade está inserido nessas pessoas um espírito maligno mundano, para tentar parar a igreja, porque não quer ver a comunhão, não quer ver o crescimento, não quer ver o desenvolvimento, e é por isso que a gente precisa orar pela paz de Jerusalém, porque é só orando que Deus vai dar visão. Ué, pastor, nós somos presbiterianos, dá visão sim, meu irmão. É orando que Deus vai mostrar para você, é só orando que você vai ver aquilo que ninguém mais está vendo, é só orando que você vai sentir o que ninguém mais está sentindo.
Então eu vim nessa noite falar isso para você. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, continue crendo, acreditando no poder da oração, porque essa é uma arma que Satanás tem medo. Se existe uma coisa que faz Satanás tremer, é quando um crente dobra os joelhos para orar a Deus. Busque essa paz, dia e noite, independente das circunstâncias, independente de como está a sua vida. Continue orando e crendo que vai chegar um dia em que os céus vai se rasgar e tudo aquilo que você está buscando e pedindo, Deus vai entregar nas suas mãos. É essa prosperidade que tem aqueles que praticam e que buscam a paz em Jerusalém. Esses dias o irmão falou comigo assim: pastor, o senhor podia trazer uma palavra no culto aqui da UPH? E pá, aquela coisa toda. Eu falei: meu irmão, vê a agenda para mim, a data direitinho, que eu vou ver a agenda aqui. E aí quando eu falo, vou ver a agenda, as pessoas pensam assim: pô, a agenda do pastor, não, a agenda acabou. Eu não tenho mais agenda mesmo, de fato eu parei, eu não prego mais fora, não tem dado mais tempo. De maneira que eu tenho me dedicado muito mais aqui. Mas às vezes ainda consigo. Esses dias mesmo, quarta-feira eu preguei fora, e eu tenho ido. E eu tenho algumas agendas assim. E aí ele falou comigo que era num sábado, São João de Meriti. Falei: beleza. Cheguei na igreja, a igreja estava lá arrumado, pá. Aí eu falei assim: quantos anos vai fazer o PH? 50. Falei: caramba, benção, né? Aí vamos reunir ali, que a gente vai reunir para fazer uma oração, para começar o culto. Aí eu falei: beleza, vamos embora. Aí o fulano falou assim: chama o fulano para ir lá. Aí ele fez assim com o dedo. Aí eu vi, né, ele falando com o dedo assim, eu olhei, aí eu não falo com ele não. Aí eu falei: pô, onde eu vim me meter, cara? Aí fomos lá. Aí quando reunimos lá, eles têm um ministério de intercessão. Aí falou assim: pastor, o ministério da intercessão vai ficar aqui dentro. A gente tem um som aqui. Aí tinha uma caixinha pequenininhazinha. A gente ouve, a gente não vê, mas a gente ouve o culto. E a gente está mandando braço aqui na oração. Falei: vocês oram mesmo? Ele falou: ora, pastor. Aí eu falei: a gente tem que começar então a orar agora, para Deus repreender esse demônio de espírito de facção que tomou conta da igreja. Depois o espírito de contenda. E aí a gente começa o culto mais leve. Aí não entendeu não. Eu falei: não, nós vamos orar, pô. Não, eu vou ficar orando aqui. Eu falei: não, eu também vou orar. Eu só entro lá para dentro agora, porque nós fizemos pelo menos uns 15 minutos de oração aqui. E aí meti fogo em cima dele lá. Falei: Senhor, aonde tiver desunião, o Senhor mata um, ou o Senhor conserta tudo, porque não pode acontecer isso na igreja. Quis nem saber, meu irmão. Não me chamaram mais, tá? Chamaram mais não, hein? Eu estou só esperando eles, já tem 3 anos, estou só esperando eles. Aí eu falei assim, aí entramos, o culto pesado. Por quê? O espírito de facção estava dentro da igreja. Uma família de médico mandava no ala da igreja. A outra família, advogado, em choque. Então você pensa que tinha uma arrecadação muito alta a igreja, mas uma membresia muito pequena. Num culto de sábado tinha quase 70% da igreja lá, tinha a quantidade que tem hoje aqui. E eles falam que tinha quase todo mundo lá. Eu sei que vou resumir essa história. Uns 2 cultos depois do domingo, o pau quebrou dentro da igreja, deu polícia. Aí o vizinho ligou, falou para a polícia assim, ó: o senhor precisa vir, é urgente, que os crentes estão se acabando aqui, é banco para um lado, cadeira para o outro, o pau está quebrando. E o polícia falou assim: você está falando de uma igreja? É a igreja. E aí quando chegou um policial, o sargento era evangélico. O sargento só faltou dar na cara dos irmãos. O sargento ficou brabo, falou: o que é isso, rapaz? Toma vergonha na cara e comeu no esporro. Eu sei que hoje são 2 igrejas e uma não fala com a outra.
A família de médico levou a maioria, botou uma congregação, a congregação tem base de 60, 70, a igreja ficou lá com a família de advogado entre 20, 25, 30 no máximo. Ou seja, não se falam. Orai pela paz. Orai para que haja comunhão e união. Orai em todo o tempo, porque é só orando para que haja paz em Jerusalém que vai haver a prosperidade. É a parte B do versículo 6. Se a primeira é orai pela paz de Jerusalém, a segunda é sejam prósperos os que te amam. E a terceira coisa é exatamente o final do versículo 6. Os que te amam, ou seja, a prosperidade para aqueles que amam. Amam, de fato, não só com palavras. Vivemos uma hipocrisia religiosa, espiritual, de maneira que as pessoas hoje dizem que amam, mas elas amam tanto que não são capazes mais de tirar um agasalho, se ela tiver com 2, e dar para um morador de rua. Tem um amigo lá, vizinho meu, ele está surtado já tem um tempo, já muitos anos, mas era muito estudioso, um garoto assim, que tinha um futuro brilhante. Aprendeu inglês e alemão sozinho, poliglota, fez prova para o bombeiro e não passou na prova para bombeiro, e o meu irmão passou. Ele entrou numa depressão depois disso, e lá se vão 25 anos. Já tem um tempo que ele está na rua, porque quem cuida dele é a mãe. E a mãe dele também ficou meio perturbada, porque ele um dia conseguiu convencer a mãe de que o medicamento que ele estava tomando estava fazendo com que ele ficasse com a mente perturbada. Ele falou: mãe, eu não quero tomar mais esses medicamentos estão me prejudicando. E eu tomo esse medicamento, eu saio do ar, eu não quero. Explicou a mãe dele entrou na pressão dele e falou assim: não, eu tomo um e você toma outro. Pois bem, ela começou a tomar remédio, tarja preta. Hoje ela está muito ruim também, precisando fazer uso dos medicamentos, não tem quem cuida dele. E ele está na rua. E há uns 2 meses atrás estava muito frio. E eu passei na praça de Saracuruna, ele tinha feito uma fogueira, era 4 horas da manhã, e estava com os pés assim para a fogueira e as mãos sem camisa, só de short. E aí eu falei assim: meu Deus, será que não passou nenhum crente aqui com 2 casacos, pelo menos, para dar um para esse rapaz? Eu tenho certeza que passou. Mas são os mesmos crentes, irmão Antônio, que pula por cima da cama do cara dormindo, e olha para trás e se esquece que ali está uma imagem e semelhança. É esse povo que diz que ama, é esse povo que vem para a igreja levantar a mão. O amor, de fato, ele precisa ser demonstrado não só com palavras, mas com atitudes. Tem atitudes que vai falar muito mais alto que qualquer palavra. Da maneira que você reprova ou aprova de repente uma situação, tipo assim, uma mãe e um pai. Hoje tá bagunçado o negócio, mas no meu tempo de criança, meu pai era aquele nordestino muito chucro, ignorante, assim, não sabia ler, então assim, ele não tinha muito tato para falar as coisas não. Mas ele, quando a gente saía, era difícil da gente sair junto, mas quando a gente saía para algum lugar, em casa já falava assim: ó, não aceita nada na casa de ninguém, nem pede nada, se pedir então morria. Aí a gente chegava às vezes na casa da pessoa, e a pessoa: vou preparar um negocinho aqui e tal, não precisa não.
Geralmente o dono da casa ia perguntar para as crianças: você quer um negocinho? A gente só olhava para ele e já estava olhando para a gente. Aí não quero não. Não precisava falar. Eu não sei se vocês pegaram essa época. Às vezes é só um olhar, não, Carla. A gente já entende. O amor é a mesma coisa. Não é assim que a gente se namorou? A minha dona, quando eu olhei para ela, bichinha tinha 13 anos. Eu falei: rapaz, se essa aqui não for minha, eu vou tomar de assalto, eu vou levar para mim. Ela tinha 13 anos. Coisa linda, irmã. Falei assim: vou levar para mim. Ela com 13 e eu com 16, ó. Aí, a gente era muito novo, não deu certo. Mas a gente se olhou. E depois a gente volta a se olhar mais uns 3 anos mais para frente. Aí eu já mais maduro, com 19, ela com 16. Eu falei assim: eu vou passar você pro meu nome. Ela falou: só se for agora. E estamos aí 34 anos, para a glória do Senhor. Mas amar, ou o amor, de fato, que o Davi está querendo que a gente expresse aqui, é esse. É um amor desinteresseiro e desinteressado um para com o outro. Amemos. E eu acho, a Bíblia diz isso: ó, não dever nada a ninguém, senão o amor. O Paulo, apóstolo, vai escrever aos Coríntios e vai dizer algo que eu acho interessante. Ele vai dizer assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, dos três, o amor é o maior. O salmista Davi era experimentado na relação familiar, porque era o filho mais novo de 7 irmãos. Era um homem experimentado na relação pais e filho, porque era o caçula e estava no campo cuidando de ovelha, de rebanho. Ou seja, não era, ou não sentia, ou não recebia amor dos pais. É o mesmo Davi que escreve esse, que quando o pai manda ele levar queijo e pão para os irmãos que estão na guerra, os irmãos vão falar para ele: o que tu veio fazer aí, irmão? O que tu está querendo aqui? Não é para você estar aqui não, pô. Vai para lá, volta para lá para cuidar das ovelhas. Isso aqui não é lugar seu. Por quê? Porque os irmãos não recebiam, não demonstravam carinho, afeto. Eu sei que não era para ser assim, mas às vezes é assim dentro da nossa casa. Enfrentamos problemas com o irmão. O meu irmão, que era mais velho que eu, morreu atropelado por trem. E ele não falava com o outro que era mais novo. E aí o outro que era mais novo, quando soube, que eu fui dar notícia, eu falei: ó, Paulo está morto, já corri atrás, já sepultamento está tudo certo. E aí falei com ele do endereço, da onde seria o cemitério, o corpo ia ser sepultado. Ele não foi. E de noite chegou lá em casa chorando. Falei: pô, eu te esperei lá. Ele falou assim: eu não tive coragem. Porque se quando estava vivo eu não fazia questão de estar perto dele, agora que ele estava morto, eu não tive coragem de ir lá. Eu peguei a roupa desse irmão e dei todinha para esse irmão mais novo. Falei assim: então agora você vai usar as roupas dele. Toda vez que você botar uma roupa dele, você lembrar dele. Eu nunca tive problema com meus irmãos. Nunca tive problema com meus irmãos. De maneira que eu era sempre o intermediário da coisa. O Davi era desprezado pelo pai e pela mãe, desprezado pelos irmãos. E é esse Davi aqui que foi desprezado pela sua mulher. E é esse Davi que escreve que a gente tem que ter alegria quando chegar na casa do Senhor. É esse Davi que escreve que a gente precisa lutar e orar pela paz. É esse Davi que escreve dizendo que aqueles que lutam pela paz são prósperos
e aqueles que são prósperos também amam. E é esse amor. Por isso que quando Jesus ele foi negado por Pedro, o cenário estava lá, uma fogueira, e as pessoas no pátio, e Jesus sendo interrogado, e de repente uma mulher se levanta, uma serviçal, diz: aí, você era um deles, você anda igual a ele, você fala igual a ele, você se veste igual a ele. Ele diz: eu não o conhecia, eu não sei do que se trata. Esbravejou, em outras tradições xingou a mulher. É para esse Jesus é para esse Pedro que Jesus depois prepara o mesmo cenário, a mesma fogueira, as mesmas testemunhas, e pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: eu te amo. Por que não encerrou ali? Porque ele tinha negado 3 vezes. E aí Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me ama mesmo, Pedro? Ele ama. Terceira vez: Simão Barjona, você me ama mesmo? Ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele ouviu uma palavra: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que falta para nós? É reconhecer que às vezes nós erramos, sermos humildes para nos arrepender e pedir perdão e demonstrar que amamos. Eu não sei o que você enfrentou dentro da sua família. Essa irmã que eu falei no começo da mensagem, que não fala com a mãe há mais quase 15 anos, ela tinha um motivo muito forte mesmo, para não falar com a mãe. Mas a mãe não pertence a Jesus, é de uma outra religião, ela é evangélica. Ela tem que ser o exemplo, porque tem que partir de nós. Nós não podemos descer para nos igualar. Nós estamos aqui, nós não somos melhor do que ninguém, mas o que está em nós é melhor do que o que está no mundo, de maneira que para nós abençoar os outros tem que jorrar de nós. E é por isso que a minha Bíblia vai dizer que nós somos um rio, ou uma fonte de água viva a jorrar. E a água jorra como? Para baixo ou para cima? Por quê? Porque ela tem força. Então você precisa de força para poder liberar perdão.